Podcarro Nippon, o espaço na sua revista eletrônica automotiva semanal para veículos do mercado doméstico japonês, com Rodrigo Tavares e Henrique Lima. Olá, e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e parece que é a primeira vez que vocês estão me ouvindo em meses, o que é verdade. Afinal de contas, o Podcarro entrou num meio que um hiato, vai. É um pouco difícil de dizer, afinal de contas, é um ano bastante complicado, muita coisa está acontecendo, mas sempre houve a promessa de não manter este programa paralisado por muito tempo. Jamais parar com ele, mas sempre tentar trazer algum conteúdo sempre de uma maneira atualizada. Porém, nem sempre dá para fazer isso, mas cá estamos, aos poucos, sempre da melhor maneira possível, reativando a sua revista eletrônica automotiva semanal. O semanal é um pouco complicado, vocês sabem muito bem, quem acompanha no Twitter sabe, inclusive nossas redes sociais são @podcarro em absolutamente tudo que é lugar, Twitter, Instagram, Facebook. Quando saem os programas novos, o que parece que agora virou quase que nunca, você pode acompanhar direto pelas nossas redes, a gente sempre vai avisar quando eles saírem. Mas, assim, sempre existe a possibilidade de a gente sempre trazer um tema novo, atualizar vocês do que está acontecendo. E, assim, eu acredito que talvez não seja muito fácil de explicar, mas as coisas aos pouquinhos estão voltando à ordem natural das coisas. Então, podemos sim colocar nossas esperanças de que haverão novos episódios da sua, da minha, da nossa revista eletrônica automotiva semanal. A parte do semanal é um pouco complicada, mas a gente vai fazer de tudo para poder voltar, ainda que esporadicamente. Como você já pôde ouvir pela vinheta oriental deste programa, não se trata de um podcarro normal. Estamos falando do nosso quadro vindo diretamente do outro lado do mundo, que é o Podcarro Nippon, o seu conhecimento sobre veículos do mercado doméstico japonês, o JDM. Sempre co-apresentado por ele, o inoxidável, o inexorável, a única pessoa que ainda está preocupada com o andamento deste programa no quesito carro japonês. Rick Lima, seja mais uma vez bem-vindo ao Podcarro. Aô, piazada das lasanhas. Ô, meu filho, chegamos para fazer mais um programa. Estamos aqui, acho que estamos há quase 3 semanas tentando fazer esse. Um pouquinho complicado, eu diria. Um pouquinho complicado, já pedimos, já inclusive, sugestão pro pessoal do Twitter. Mas é isso aqui. Meu nome é Henrique Lima, mais conhecido também como Lasanha ou Página de Lasanha Japonesa, nome grande. Mas enfim, hoje a gente vai trabalhar num tema que tem um pouquinho polêmico. Tem um assunto nele que é um pouquinho polêmico. Todo juvenil gosta de Wii, Velozes e Furiosos, Need for Speed. E gosto de JDM no geral. Quando se bate nesse assunto aqui, entra em choque e a gente vai contar por quê. Claro, também a gente vai acabar não só tentando no assunto de carros japoneses, a gente vai falar sobre a indústria de carros americana. Seria exatamente o foco do Podcarro Nippon, mas é muito interessante porque, de certa forma, acaba meio que colidindo com as duas indústrias. Então, acho que vai ser um tema válido para falar aqui. Bom, vocês estão vendo que hoje é um assunto, mais uma vez, bastante rico em detalhes, bastante detalhado. E, mais uma vez, eu agradeço pela sua audiência. Seja bem-vindo a esta loucura que é o Podcarro. Se você acha que o seu tempo ouvindo este programa, principalmente as edições passadas, é um tempo bem gasto e você quiser deixar qualquer tipo de contribuição, o nosso Pix é podcarro@gmail.com. Coincidentemente, também é o nosso e-mail. Você pode deixar suas sugestões lá. E como o Rick bem deixou claro, você pode ir diretamente ao Twitter, seja no caso do Podcarro Nippon, ou no @podcarro, ou no @página lasanha, que é literalmente a página de lasanha japonesa que ele gerencia. Você pode deixar sua sugestão com ele ou comigo e a gente pode trazer pra cá um próximo tema, algo que você queira saber, queira conhecer em detalhes. A gente se prepara e produz isso pra você. E o tema de hoje, como o nosso amigo bem adiantou, é, na verdade, o que acontece quando você junta culinária tradicional japonesa com o que se pode chamar de culinária americana, né? Porque, putz grilo, os caras basicamente só botam queijo em absolutamente tudo e chamam de culinária. Mas, estamos falando hoje de uma joint venture mais
da joint venture mais maluca, perigosa e potencialmente danosa já feita na face da Terra. Estamos falando da Auto Latina, não, mentira, ainda não. Vamos trazer Auto Latina no futuro. Mas, considerando e respeitando o tema de veículos exclusivamente japoneses, estamos falando da DSM. Se você não sabe do que se trata, é a sigla para as palavras, no caso, Diamond Star Motors. Parece um pouco estranho, parece um pouco nada a ver, não sei se você tem conhecimento desta sigla, mas estamos falando... Mas temos como explicar o porquê que é Diamond Star, né? Exatamente, e é aí onde você entra, meu amigo, diga para o público. A gente entra. Diamond Star, o nome Diamond Star é baseado nos logos da Mitsubishi e da Chrysler. A Mitsubishi a gente tem aqueles 3 diamantes, né? Que se formam o símbolo da Mitsubishi. E a Chrysler tem o Pentastar, que é essa estrela de 5 pontas. Diamond Star, então fica Diamond Star Motors. Então, DSM. Altamente criativo, pra não dizer outra coisa. Com certeza muito melhor pensado do que o logo da Auto Latina, isso eu posso garantir que é literalmente um A e um L, né? Então, putz grila. Mas enfim, estamos hoje aqui para falar da salada mista que foi criada nos Estados Unidos em parceria com o Japão, com uma coisa que na verdade não é atual. Né? A galera aí que tem um conhecimento mínimo da Malaysia Era, que a gente está falando ali dos anos 70, da crise do petróleo, a gente está falando ali de uma época que os Estados Unidos começou a depender muito de veículos menores, mais eficientes, mais econômicos, e precisou abandonar aquelas barcas com motores de 7 litros e a eficiência energética de uma canoa. Então, a gente está falando ali de uma nova era, de um novo prognóstico, se é que se pode ser dita, essa palavra é tão bonita que eu vou simplesmente deixar e não vou arrancar na edição, que é uma nova era de veículos pequenos dentro dos Estados Unidos, e tudo isso tem um porquê. Meu amigo, nos diga como começou esta sacanagem que é a DSM no mundo. Cara, a história da DSM, ela começou até um pouco antes da crise do petróleo, quando as empresas japonesas, os fabricantes japoneses dos anos 60, elas começaram a entrar nos Estados Unidos com uma certa força, né? Obviamente, quando teve a crise do petróleo, todo mundo simplesmente saiu correndo em busca do mercado americano, mas na época os japoneses queriam muito crescer, porque o mercado automotivo japonês ele só começou a crescer depois da Segunda Guerra. Na verdade, nos anos 50, né, você teve criação dos primeiros kei cars, né, aqueles carrinhos pequenininhos para uso na cidade, carros extremamente baratos. Muitas fabricantes começaram, aí outros fabricantes começaram ou fazendo motos, como por exemplo a Honda, a Suzuki também. E no caso da Mitsubishi, a Mitsubishi ela até fez alguns carros antes da Segunda Guerra, mas ela também a Mitsubishi era conhecida na época pelo nome Mitsubishi Heavy Industries. Então a Mitsubishi que fabricava carros é apenas uma divisão, né? Porque fabricar carros no Japão não era coisa tão fácil. O Japão não era um mercado muito grande, e especialmente nos anos 50 eles estavam começando ainda. Então a gente vê aqui nos anos 60, comecinho dos anos 60, 70, muitas fabricantes querendo entrar na exportação, né? A gente vai entrar para a Europa, entrar para os Estados Unidos. E em 71 a Chrysler já estava com interesse na Mitsubishi, e ela comprou 15% das ações Mitsubishi, e com a intenção de criar parcerias, né? Porque já existia aquele problema com emissão de poluentes desde os anos 60. A gente fala muito sobre a crise do petróleo, mas já bate muito na tecla da poluição dos carros americanos. Então, fazer parceria com uma fabricante que trazia carros menores, mais econômicos e mais eficientes eram focos da Chrysler na época. Então, nos anos 70, depois da crise do petróleo,
a gente viu muitas fabricantes começarem a importar modelos europeus e modelos japoneses. Caso como a Chrysler já tinha parte das ações da Mitsubishi, já tinha aquela parceria, eles importaram alguns carros, como por exemplo o Colt. E nos Estados Unidos ficou como Dodge Colt, ou Plymouth Colt. E, inclusive, eu acho o Colt muito pretinho, tá? Eu vou te mandar a imagem, depois, na verdade, acho que você tá vendo, né? Não, mas pode descrever que eu vou tentar colocar na edição pra galera poder ver também. Colt, na época, cara, basicamente um chevetinho, né? Basicamente um chevetinho da Mitsubishi. O Colt já estava em produção desde o começo dos anos 60, nos primeiros carros mais populares da Mitsubishi. Eles estavam trazendo, junto com a Chrysler, né, os nomes da Dodge, da Plymouth também. E isso é uma coisa que se tornou corrente. Depois eles começaram a trazer carros como o Galant. Tanto com... Era mais com o nome das fabricantes sobre o guarda-chuva da Chrysler, mas depois a Mitsubishi começa a trazer modelos próprios, né, com sua própria marca. E aí que entra um problema, porque você sabe como é, né? Mercado americano, gigante, começando a perder espaço para multifabricante japonesa. Isso é uma coisa que acontece, isso não é normal, aconteceu em muitos mercados, aconteceu na Austrália, aconteceu... Cara, aconteceu na Europa, até na China, China mesmo aconteceu muito. Essa, digamos, essa barragem de importações e por taxas. Tanto, às vezes, proibição, em alguns países, tanto tinha proibição de importação ou aquela proibição mais suave que é basicamente aumentar e muito a taxa sobre carros importados, em questão de exportação. A Mitsubishi já estava vendendo muitos carros nos Estados Unidos, só que eles não tinham fábrica própria, né? Eles exportavam para os Estados Unidos. E a Chrysler não estava gostando muito do aumento das importações da Mitsubishi, porque eles já tinham uma certa relação. Então, vendo a situação de que a Mitsubishi não queria fazer uma fábrica nos Estados Unidos, nem a Chrysler perder vendas para a própria parceira, eles decidiram, na época... Então a Chrysler comprou mais ações da Mitsubishi e eles tinham a intenção de formar uma parceria na qual as duas iriam criar uma joint venture, caso criando uma marca nova para produzir projetos novos. A Mitsubishi, na época, antes de se juntar, ela já vendia ela já tinha importado mais de 100 mil carros para os Estados Unidos, o que já era um número muito grande, e por conta disso começaram a aparecer taxas maiores, e por isso a Mitsubishi teve que se ver forçada a entrar com essa parceria com a Chrysler, né, já que ela não queria colocar uma fábrica. Então, em 85, vindo com a junção das duas marcas, a gente teve a DSM. Com a junção em 85, a construção da fábrica ficou localizada em Illinois, na cidade de Normal, nos Estados Unidos, e a fábrica foi concluída em 88, já pronta para fabricar os modelos de 89. E aqui começa a parte divertida da DSM. Aqui que o fanboy JDM chora. Por quê? O primeiro carro, de certa forma, o único carro da DSM, a gente vai explicar um pouco mais o porquê disso, foi o Mitsubishi Eclipse. O Mitsubishi Eclipse, que na verdade o projeto dele deu base para 3 carros: o Mitsubishi Eclipse, o Plymouth Laser e o Talon. Uma coisa que antes eu tenho que explicar é que o projeto em si tanto o projeto em si, questão de design, questão de interior, as coisas, chassi e tal, é uma joint venture
Chrysler, Mitsubishi. Porém, motor, transmissão e por aí vai, é tudo Mitsubishi. Então, por exemplo, o que você encontrava nesses Eclipses, nos Eagle Talon e nos Private Laser, o motor que você encontrava no Galante 2.0 Turbo, que você ia encontrar depois no Mitsubishi Lancer Evolution, né, o 4G63, era que manja da preparação de rally com esse motor. Todo mundo conhece de certa forma, de forma indireta. Então, a Mitsubishi tinha controle de produção de motor e câmbio. Tanto, na verdade, eles tinham controle da produção inteira, né? A Chrysler tinha seu dedo quanto ao design e as partes, mas questão mecânica era tudo Mitsubishi. E aqui que entra o detalhe, porque muita gente acha que o Mitsubishi Eclipse ele é um carro JDM, né? Um carro japonês, feito pro mercado japonês, mas a verdade é que não. O Mitsubishi Eclipse ele é 100% americano. Inclusive, há pouquíssimas unidades, acho que em torno de umas 10, 15 unidades de Mitsubishi Eclipse no Japão inteiro. Então, tipo, não tem Eclipse lá, basicamente. Simplesmente uma parte considerável do Twitter em prantos agora, neste momento, descobrindo uma coisa que, sinceramente, até me pegou de surpresa quando eu descobri isso anos atrás, que o Eclipse, ao contrário do que diz o imaginário popular, completamente maltratado por filmes tipo Velozes e Furiosos e qualquer cópia barata relacionada a isso, descobrindo que o Eclipse não se trata de um projeto japonês, não se trata de um carro exclusivamente japonês, vale lembrar. De fato, isso me pegou muito de surpresa. E que, tipo, é literalmente um cupê tração dianteira, às vezes, tem tração integral, e tal. E, tipo, é um design tão propriamente característico dos anos 90 e dos anos 2000, do Japão, em termos de matéria de carro japonês, que você não desconfia que é um carro SDM, entendeu? Então, tipo, é bizarro. Tipo, no Brasil, muito não se vê a galera falando isso. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso aqui. Que, sim, mentiram pra você essa vida toda. O carro pode ser japonês de corpo e alma, mas o projeto a intenção é 100% vender para uns caras que não estão nem aí pro fato do carro ser automático. Continuando. E tem uma curiosidade, né? Que muita gente, quanto ao Eclipse do primeiro Velozes e Furiosos. Quanto ao motor. Aquele motor não é um motor Mitsubishi. Alguns Eclipses, Eagle Talons e Plymouth Laser tinham motores Dodge. E aquele Eclipse verde do Brian também tinha motor Dodge. Eu não lembro se era um motor, acho que era 1.8, alguma coisa assim, que se era 1.8 era 2.0. Vou ficar devendo essa, talvez não. Eu posso pesquisar aqui. Mas não tem motor Mitsubishi naquilo ali, não é o motor que você encontra nos GST, GSX, né, os Eclipses Turbo, seja tração dianteira ou tração integral. O motor que você também encontra no Lancer, não. É Dodge, filho. Ou seja, parabéns, galera. Parabéns. Vocês foram ludibriados. Muito bom, hein? Aô! Fui enganado. Eu falo pra vocês que isso aqui não é só um podcast automotivo, é jornalismo verdade. A gente traz a informação, doa quem doer. A gente precisa que vocês saibam a verdade nos libertará. Então, meus amigos, vocês estiveram endeusando esse tempo todo o Dodge 4 cilindros. Olha, que demais! Não, mas enfim, continuando. Meu Deus, eu vou até ver aqui, ó. E o que eu acho engraçado, eu podia jurar que esse motor, mesmo quando você menciona que era um negócio de Dodge, que poderia muito bem ser o motor do Neon SRT4. Que, venhamos que venhamos, é um baita do motor. E um baita é um carrinho carro. Legal, mas aquele carro ele veio depois, eu acho. Aquela SRT4 é mais. Tipo, ele veio depois do filme, inclusive. Sim, e o SRT4, se eu não estou enganado, era Supercharger. Então... Acho que ele é versão turbo também. Então. Acho que tem versão turbo igual o Chevrolet Cobalt SS, né? Tem versão Supercharger, depois lançou uma versão turbo.
Sim, inclusive Mas, boas enfim. respostas americanas para o mercado de importes, mas continuando. Continua. E esse foi o único projeto da DSM. Tiveram outros carros com base Mitsubishi, mas a gente vai chegar lá e ver por que só teve o Eclipse. Né? Mas uma coisa, e agora a gente vai entrar na parte curiosa aqui, a DSM ela não fabricava só os Eclipses e seus derivados. Alguns carros Mitsubishi, como eu falei antes, eles também eram fabricados na fábrica da DSM, lá em Illinois. Então a gente tinha, por exemplo, o Mitsubishi Galant, fabricado por lá. E aqui a gente vai entrar em outra curiosidade e eu não sei se vai ser mais engraçado que a parte do Eclipse, porque depois envolve o Mitsubishi 3000 GT. É lindíssimo, eu adoro. E que infelizmente está subindo de preço com quase todo carro japonês, tá? Eu venho reclamar aqui, eu posso reclamar um pouquinho. Mas inclusive, eu vou colocar isso aqui como um momento denúncia. Momento denúncia. Sim, já vou reclamar porque essa quarta-feira fui entrar num site classificado de carro japonês. Eu fui olhar meus carros favoritos, que é o Toyota Century. Lindo, maravilhoso, aquela barca V12 que por algum motivo faz barulho nenhum, porque tem essas 5 abafadores, e é isso aí mesmo, tem 5 abafadores naquele motor, mas que é um absurdo de carro, confortável, e que da última vez que eu olhei, uns 2, 3 meses atrás, o modelo mais barato à venda, 4 marchas ainda, porque se você não sabe, tem o Century com 4 marchas, depois tem os com 6, $5.000. Não era só um não, no mínimo 6, $5.000. O mais barato que eu encontrei essa quarta-feira já tá quase 10 mil, tá? E os americanos só conseguem portar o modelo 97. Os canadenses, não. Os canadenses podem portar tudo já. Porque eu acho que são só 10, 15 anos lá pra Inclusive, portar. Fica a dica aqui do nosso programa. Você aí que quer ir para outro lugar para poder ter acesso a esses carros e não necessariamente quer pagar o mico de ter que estar na América do Norte, Nova Zelândia, lugarzinho maneiro, dólar é barato e você pode importar veículos do Japão com bastante facilidade. Tá? Fica a dica aí que de repente vocês vão acabar esbarrando comigo lá daqui a uns 10 ou 15 anos. Se Deus permitir, talvez até antes. É, né? Cara, tem muita coisa legal lá. Inclusive tem review do Regular Cars lá mesmo, na Nova Zelândia, do Toyota Century. Mas é isso aí, a gente tá vendo o Toyota Century. Ainda tá barato, tá? Ainda. $10.000 um sedã de luxo, V12. Que provavelmente não vai ser tão bomba assim. Beleza, tá tranquilo. Pelo menos é um carro recomendado. Mas né, a gente tá falando do país que a gente tá vivendo RT4 por mais de $200.000. Os malucos que dos Estados Unidos estão vendendo Supra Turbo automático por 150 mil pra cima. Então, tipo... Ô, gente. Vamos tomar vergonha na cara, por favor. Só eu dizendo. Minha lasanha. Tem pior que a gente que acha que eu só gosto de carro japonês. Tem gente que acha que eu odeio carro italiano, porque toda hora fala de Ferrari. Mas aqui, amigo, venhamos e convenhamos para nosso público e para todas as adjacências relacionadas. Uma página específica de um assunto específico, o pessoal vai achar que você só gosta de uma coisa só. Né? Então, assim, é um marketing aí que precisa de um rebranding, de uma parada, assim, um negócio diferente. Porque, assim, né, não encare isso como crítica, tá? De certa forma, bom, a página de lasanha japonesa falando de carro americano. Mas, hoje estamos quebrando regulamentos, estamos indo contra nossas diretrizes. Estamos indo contra o script, estamos indo contra o sistema, ou seja lá o que você quiser usar de exemplo regulatório, para falar de uma coisa que é global, basicamente. Não estamos nos restringindo ao mercado doméstico japonês. Estamos falando de uma coisa que as pessoas pensam falsamente que é inteiramente relacionada ao Japão, sendo que não é. Sim. Então, agora vamos voltar pra parte DSM.
Vamos Com falar certeza. no assunto do 3000 GT. 3000 GT que no Japão se chama GTO porque os americanos têm um pouquinho de frescura com o nome, porque já existe o Pontiac GTO. Inclusive, adoro. Quero muito. Mas enfim, o 3000 GT ele vinha importado, né, para os Estados Unidos. E junto dele havia um outro modelo, um modelo Dodge, chamado Dodge Stealth. E aí que é a coisa engraçada, porque esses carros eles não eram fabricados em Illinois, na fábrica da DCM. Eles eram importados. O 3000 GT, beleza, mas o Dodge... Cara, a gente tá falando de um Dodge com design japonês, com motor e câmbio interior feito no Japão, fabricado em Nagoya, cara. É um Dodge JDM. Tá? E o que é mais engraçado, um carro com. Um carro left-hand drive, né? Ou seja, a gente tá falando de um carro feito com a direção à esquerda no Japão, Sim. para o mercado americano, ou seja, impensável nos dias de hoje. Né? Tipo, é um Dodge. Ele era feito do lado do GTO. Né? Aqui fica 3000 GT. Cara, eu tipo, já sabia da história do Eclipse, mas quando eu fui pesquisar sobre a parte do Dodge Stealth, eu fiquei em choque. Eu ri pra caramba por causa disso. É a coisa mais engraçada do mundo, cara. Dodge JDM, a gente tem sempre o grupinho do pessoal que gosta de carro americano, carro japonês. Pronto, um dos carros americanos é japonês. O nome disso, meu amigo, é globalização. Nada mais. Às vezes gera umas coisas legais, às vezes nem tanto. Não vou citar nome outro, tá? Não vou citar nomes. Quero ficar pronto de novo, não. Então, a gente teve o Eclipse, a gente teve alguns outros carros, tanto Dodge quanto Mitsubishi fabricados na fábrica da DSM. E óbvio, não ia ter só o projeto do Eclipse. Só que tem um detalhe, a Chrysler não tava de bem com a vida. Já tava entrando numa crise econômica, já mais para 1991. E o CEO da Chrysler na época, o Lee Iacocca, com um nome um pouquinho chato de falar, mas tudo bem, eu gosto dele do mesmo jeito, nada não. Ele não tinha muita confiança na parceria com a Mitsubishi, já que a Mitsubishi era não só encarregada, como eu falei antes, de fabricar os carros, ela também encarregada pela administração da fábrica, já que era a base da DSM. Ou seja, você na prática você tinha mais Mitsubishi que Chrysler. De certa forma faz um pouquinho de sentido, mas irritou o Iacocca e o Iacocca não gostou dessa brincadeira e começou a haver conflitos na empresa. E quanto aos assuntos sobre os problemas financeiros que ocorreram na Chrysler, aconteceu de que a Chrysler teve que vender parte da DSM, a sua parte da DSM, para a Mitsubishi. Ou seja, a DSM agora é só Mitsubishi. Pouco tempo depois, em 93, eles tiveram que vender as ações que eles tinham comprado anteriormente, antes da DSM, né? As ações da Mitsubishi. E basicamente a DSM acabou. Quase. Porque quando houve esse rompimento, já vinha o desenvolvimento da nova geração do Eclipse e do Eagle Talon. O Plymouth Laser ele foi descontinuado, ele não teve uma nova geração, só o Eclipse e o Talon mesmo. Aquela segunda geração clássica. A primeira geração é muito bonita, inclusive, mas a segunda é que mais fica na memória por motivos óbvios, a gente só sabe quais são. Então, a DSM viveu basicamente só para construir o Eclipse, né, esse derivado da Eagle. E também a Mitsubishi ainda tinha um certo desenvolvimento com a Chrysler, então alguns carros, por exemplo, como o Chrysler Sebring, da Avenger, eles usam plataformas do Eclipse. A gente tem mais carro americano, um pouquinho de toque japonês aí. E nessa parte
da história, como a DSM era só da Mitsubishi, e a DSM basicamente não existia mais, a Mitsubishi renomeou a fábrica da DSM para Mitsubishi Motors Manufacturing America. E aí eles continuaram fabricando os modelos deles até 2016, quando eles ainda fabricavam só o ASX. E na época a Mitsubishi já estava começando a importar mais seus carros, a fábrica já estava trabalhando em menos da metade da capacidade, então já não era tão lógico trabalhar com a fábrica da DSM. Então, em 2016 eles fecharam a fábrica e começaram a só importar os carros. O que, de certa forma, eu fico um pouco até assustado com todo esse contexto relacionado à separação que era iminente do grupo Chrysler com a Mitsubishi, é que, assim, no início dos anos 90, o grupo Chrysler já tinha passado por uma renovação de todo o corpo empresarial. O Lee Iacocca literalmente comandou uma revolução dentro da Chrysler, que, assim, por um contexto um pouquinho mais puxando agora, saindo um pouco do Japão e indo pro contexto da Chrysler. A gente tá falando de uma época onde o mercado americano via a Chrysler morrer. Basicamente porque a Ford e a GM estavam muito bem nas pernas e a Chrysler não. Né? O Iacocca sobrou ali da Ford e falaram, vamos puxar esse cara e vamos dar um jeito de revolucionar a Chrysler porque nós estamos perdendo espaço. A Chrysler, ela ia ser... O grupo Chrysler inteiro ia assumir, ia ficar só as duas grandes, que ia ser a Ford e a GM. Né? A Dodge andava mal das pernas, ninguém queria saber do Charger dos anos 90, daqueles cupês horrorosos. Enfim, nem mesmo os veículos em portes da época seguravam a necessidade que a empresa tinha de se sustentar. Foi aí que o Iacocca deu a sorte de trazer o projeto, por exemplo, do carro K, né? Que é até curioso dizer isso aqui, porque a gente está falando literalmente do K-Car Project. E não é o que você está pensando, não estamos falando de carros pequenos do Japão. Falaremos sobre isso no futuro, inclusive. Já estou ativando aqui o Menino Lasanho pra gente trazer esse tema aqui, que eu acho que vocês gostariam de ouvir falar. Tem conteúdo para isso. Exatamente. Mas K-Car era o nome da plataforma, né? Exatamente, era um veículo pequeno e multiplataforma. É esse o ponto. Você tinha uma estrutura básica e várias carrocerias ao redor daquilo ali. Mas tipo a plataforma MQB da Volkswagen? Sim, só que na época a gente estava falando ainda de uma plataforma modular, mas não monobloco. A gente estava falando de um chassi que poderia... Eu acho que já era. Na verdade, eu até procuraria trazer essa informação com um pouquinho mais de detalhismo, porque eu tô literalmente olhando pro livro do cara ali, só não vou pegar agora pra gente poder adiantar o assunto. Mas a gente tá falando de uma primeira plataforma modular, ou seja, só num carro, numa plataforma, você tinha um sedã de 2 portas, você tinha um hatchback, você tinha um conversível, você tinha uma perua, você tinha uma limusine. Numa plataforma só. Isso era revolucionário. Numa época que a gente tá falando ali de uns Estados Unidos que tá abandonando aqueles iates com rodas de Cadillac, de Ford, de GM, Caprice, Crown Victoria LTD e essas coisas. Aquilo ali tá entrando em desuso. A gente tá falando de uma plataforma de tração dianteira e motores de 4 e 6 cilindros, montados transversalmente. A gente não tá falando mais de V8 gigante montado de maneira longitudinal, como o bom mercado americano sempre quis e que deu tão certo que nego começou a abandonar. A gente tá falando aí da revolução do carro pequeno. Que é até engraçado, né? Que a gente tá falando do K-Car, sendo que eles têm a mesma ótica, mas um público e funções diferentes. No Japão... a intenção é a mesma, mas a prática é completamente diferente. Isso. No Japão a gente tá falando de carros que tem que cumprir uma certa legislação de tamanho, de espaço, de potência, justamente para se adequar ao ambiente moderno e a necessidade de ser um transporte relativamente acessível. Nos Estados Unidos é diferente. A gente tá abandonando uma plataforma antiga, ineficiente, para carros de tração dianteira pequenos e multiplataforma. Por exemplo, assim, Chrysler New Yorker. O Chrysler New Yorker, se você for fazer a pesquisa aí nos anos 60 e 70, a gente tá falando de um dos sedãs mais titânicos do universo.
aquelas frentes quadradas enormes, um carro com quase 5 metros de comprimento, o interior cheio de Corinthian leather, que nada mais é do que um sofá de psiquiatria dentro de um carro gigante. Tanto que era até a propaganda que, inclusive, quem deve lembrar muito bem disso é Flávio Domingos. Inclusive, Flávio, forte abraço. Que a gente tá falando de um sedã com as poltronas de casa de vó na frente. Tipo, era o ápice do conforto. Aí você entra nos anos 80. Era da eficiência energética. Motores grandes estão indo embora por causa da ressaca da crise do petróleo. O que você vai fazer? 4 cilindros turbo. Isso é pioneiríssimo em matéria de Estados Unidos. Então, você está falando ali de uma empresa que começou a colocar isso em série nos carros. Um exemplo bom também. O Shelby. A Chrysler teve um monte de Shelby pequeno. Se eu não me engano, era o Dodge Omni. Sim, o Dodge Omni. O GLH, o Goes Like Hell. E o Goes Like Hell So More, que era o GL... Putz, caraca, eu perdi completamente a capacidade Nossa, tô terrível, galera. Os japoneses já são um pouquinho chatos com sigla. Mas não, é terrível. E detalhe, o S é a junção de 2 palavras, porque é son more. Ele bota um S apóstrofe more, que é literalmente a forma como o texano pronuncia. Que obviamente a gente tá falando de Carroll Shelby, né, o texano mais rápido do universo. Mas era incrível. A gente tá falando de um carro, de um hot hatch, com uma carroceria que é claramente inspirada em hatch japonês dos anos 70 e 80, com um potencial balístico embaixo do capô. Batendo Golf GTI, outros hatches americanos. Cara, é difícil falar de hatch americano compacto, porque basicamente, sei lá, tem 2. Tem 2. Os que tem são tipo, sei lá, a gente pensa Chevrolet Vega, Ford Pinto. Se a gente não falar do Chevette... Não, mas aí não é totalmente americano, né? E o Chevette... Enfim, eu vou segurar minha opinião sobre o Chevette, porque eu tô para literalmente gravar um Drops sobre o Chevette. Alguns vão gostar e outros vão literalmente me cancelar em definitivo. Mas a gente vai chegar lá. Mas, voltando agora diretamente pro assunto que o Rick trouxe pra gente. A gente tá falando de uma das joint ventures mais improváveis da história automotiva americana. E é engraçado pensar que a Mitsubishi teve um potencial histórico de poder sustentar um front da Chrysler que teoricamente era inexplorado, mas que ao mesmo tempo começou a crescer, que a gente tá falando de carros compactos com motores pequenos, que virou via de regra pro mundo que a gente vive hoje. Não em matéria de tecnologia. Hoje a gente tá falando de motores tricilíndricos, turbo, de carros híbridos e elétricos. E hoje a Mitsubishi tá basicamente com o pé na cova. Mas a gente tá falando de uma revolução que começou ali nos anos 80, na verdade que começou nos anos 70, e que teve o seu ápice ali nos anos 90, que a gente tá falando de uma plataforma tão boa que a Chrysler, como toda boa marca americana, pegou e falou, vamos pegar isso aí e vamos dividir essa plataforma em 15 subplataformas e subprodutos. Chrysler Sebring, Dodge Avenger, Eagle Talon. Detalhe, a Eagle sumiu. Sim, a Eagle sumiu. A Plymouth também, né? O que eu fico mais bolado, eu que até queria fazer um programa só sobre isso, mas isso requer muito estudo antes, é falar sobre essa cultura de submarcas nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, você divide uma Chrysler, você estava falando, nos anos 50, de DeSoto, Chrysler, Imperial, Dodge, Plymouth. E detalhe, isso não tá nem em ordem. Tá? Se fosse em ordem. E tá faltando. GM você tinha várias. Você tem a própria GM, a Buick, a Oldsmobile, a Cadillac. Eu acho que teve até mais uma que depois virou pó. Pontiac. A Pontiac. A Pontiac, é verdade. Que, inclusive, Pontiac usou... muitos carros tinham base Toyota, inclusive Pontiac Aztek. Sim, a Pontiac teve motor Toyota. A Dio literalmente era uma Toyota e uma Suzuki mescladas numa só marca. Mais Suzuki do que qualquer outra coisa, mas, por exemplo, o Dio Prism era exatamente um Corolla. Vamos inventar... Nossa,
Isso me lembrou. Nossa, isso me lembrou da existência. Vou completamente fora do assunto, mas eu vou colocar só. Isso aqui, ó. A Suzuki fabricou na Argentina o Celta. Suzuki fã. Suzuki. Nossa. Eu juro por Deus, quando eu vi esse carro pela primeira vez, nessas muitas andanças pela internet no passado, eu fiquei louco. Eu falei, mas isso é um Celta? Como é que... tipo, não entrava na minha cabeça. Como que em sã consciência uma marca japonesa ia fazer um Celta? Tá, nenhum demérito ao Celta, tá? Já deixei muito evidente no meu perfil pessoal, @THRTLima. O Celta fez uma parte muito importante da minha vida, tá? Inclusive tenho amigos aí que tem Celta até hoje. E gostam desesperadamente. Sim. Mas, tipo, do Celta. Exatamente, ainda tem isso. Mas, tipo, aquilo não entrava na minha cabeça. Como é que pode... O emblema da Suzuki ali era a coisa mais errada. Em contexto de... Mano, por que isso tá aí, velho? Não, tira isso daí. Eu não vou nem tentar eu não vou nem tentar lembrar de outros exemplos. O próprio Vitara. Ai, o Vitara era o Tracker no Brasil. É. E na Colômbia, assim, a lista de coisas aleatórias que eu guardo na minha cabeça e, por exemplo, não guardo data de aniversário dos outros. Na Colômbia, era literalmente Chevrolet Samurai. Suzuki Samurai? Sim, senhor. Nossa, outro carro que também deu muito o que falar nos Estados Unidos. Isso aí já é outro assunto. A gente pode trazer depois. É uma polêmica se falar algum dia, viu? Não, vamos trazer. Eu acho justíssimo. Inclusive, queria muito falar sobre o Suzuki no programa, né? É uma oportunidade boa para poder passar à frente a palavra do Suzuki Swift. Mas, vamos trabalhando já para o encerramento aqui para dizer o seguinte. A Mitsubishi teve toda a oportunidade no mundo de modernizar o mercado norte-americano e, por conseguinte, todos os outros mercados que tiveram acesso a esses carros, principalmente o brasileiro, em matéria de importe, porque era literalmente a referência. Quando você fala em marca importada japonesa no Brasil nos anos 90, você não está pensando muito em Toyota, você não está pensando muito em Honda. E detalhe, veio muito carro legal pra cá. Mas quem é que literalmente balançava o coração de todo jogador de futebol, ricaço, bancário, celebridade de televisão, cantor sertanejo? Mitsubishi. Quem é que literalmente domina a pauta do pó de carro a diesel? Não vou nem citar nomes, porque isso já é publicamente aceito pela internet. Mitsubishi. Especificamente a Pajero, né? Então, tipo, a gente tá falando de uma coisa que é pioneirismo na lata, na certa, mas que quis o destino que começasse a decair. Decaiu logo. Então, tipo, é triste, óbvio que eu não vou botar isso na conta da Chrysler também, porque ninguém lembra do Chrysler Sebring e tampouco do Avenger. É só se for surgir por aí páginas de carro americano dos anos 90. E muito especificamente Chrysler. Que Chrysler nos anos 90 é complicado. Tu tem ali Grand Caravan, Viper. Acabou. Os dois êxitos da Chrysler nos anos 90. Simples. Ah, mas teve o Prowler, irmão, 2. Só esses dois. Discorda aí na tua casa. Mas enfim. Menino Lasanho, considerações finais sobre este assunto? Deixa eu parar pra pensar aqui. Beber mais um pouco de água. E o programa tem quase 1 hora. Vamos lembrar o público aqui de uma coisa muito importante. Se hidrate, pois está um calor infernal neste fim de ano. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, está 30 graus dentro deste quarto onde eu estou gravando. Eu estou embaixo do ventilador. Inclusive, se o meu áudio tiver com algum problema de áudio, é porque não dá pra ficar sem desligar o ventilador. Eu estou suando em bicas, mas assim, é o esforço jornalístico para trazer a informação diretamente para o pé do seu ouvido neste sábado, neste domingo, ou seja lá que raio de dia você está ouvindo este programa. Cara, é uma parceria e, infelizmente, a Mitsubishi não teve tanta culpa de acabar. Acabou rápido, né? Infelizmente, ela pegou a Chrysler no mau momento. A Chrysler, querendo ou não, ela começou essa parceria pelo mesmo motivo, né? Dinheiro. E acabou terminando por dinheiro, por falta de dinheiro. Então a gente poderia ter visto muita coisa legal. A gente poderia ter visto uma Dodge, uma Mitsubishi completamente diferente.
A Dodge, a gente já sabe, né? A Dodge agora tá sobre o guarda-chuva da excelência, já tava antes, né? No grupo Fiat. Mas, pô, agora a gente tá vendo, sei lá, Dodge Hornet. Não vou falar muito sobre esse carro, não, porque, né? Tem gente vamos que evitar. odeia. Vamos evitar. Vamos E evitar. a Mitsubishi. E a Mitsubishi, ela tá indo. Ela tá fazendo basicamente, sei lá, Pajero. De coisa relevante é Pajero, a Euro 200. E. Sei lá, ainda faz o quê? Ela faz Outlander, acho que a SX ainda faz. Ai, cara, até faz. Eu não vou dizer com tanto desprezo, porque obviamente eu estaria dando uma tapa no Flávio de graça. Mas, sei lá, depois da Pajero e da L200, que inclusive atualmente são carros com um visual até um tanto... Tem quem ame e quem odeie, eu definitivamente não gosto da traseira da Pajero. Mas se eu continuar falando isso, eu serei agredido em praça pública. Inclusive, tem que mandar um abraço pro Flávio. Exatamente, Flávio, vamos voltar a gravar o Podcast Carro Diesel, a galera quer saber, traremos de volta, não se preocupem. Mas não é nem um pouco o que se esperava da Mitsubishi de antigamente, de outrora. Mudou completamente, mudou a estrutura, mudou a forma de pensar, a forma de produzir. E hoje a Mitsubishi ela tá caminhando por uma morte um pouco silenciosa, né? Meio triste, escândalo de corrupção e tal. Então, sei lá. Há quem diga, mas a Mitsubishi morreu quando pararam de fazer o Evo. Também, né? Boa parte. Mas a Mitsubishi parou de fazer o Evo, ela já tava morrendo antes disso. Aquilo ali foi só consequência. Inclusive, o Mitsubishi Evolution da 10ª geração é o Evo que mais durou. Sim. Então, já tava. Basicamente o caminho pelo qual o GTR vai também. Então. E o silêncio que ficou... complicado. Prefiro não cravar isso. Você pode cortar, se quiser. Não. Com a cara e com a coragem. Aqui eu não vou ser brutalmente agredido por nenhum fã de GTR, pois fã de GTR por si só é um problema. Isso que eu gosto, tá? Não, eu não tenho nada contra o GTR, tá? Inclusive um puta carro. Um dia a gente pode falar. Não, a gente deve falar, eu acho... Porque senão... Temos um espacinho pro... Eu preciso falar sobre o R31. Esse carro eu preciso de um motivo pra falar da minha obsessão por cupês japoneses dos anos 80. Tá? Isso será trazido neste programa, quer vocês queiram ou não. Eu acredito que ninguém vai se opor a isso, porque vocês querem mais que eu faça mesmo, porque o programa tá parado há muito tempo. Você quer falar dos faróis de milha retráteis, aquele R31 que você viu? Cara, eu vou botar isso no Monza, se eu achar. Eu não quero nem saber. Eu quero muito ver isso. Eu ponho... Enfim, eu vou evitar, que eu já tô praticamente já proferindo ofensas neste programa. Vamos encerrar com o seguinte... Com o seguinte pensamento. A Mitsubishi está caminhando para um fim silencioso. A gente acompanha com muita... Eu não digo nem mais apreensão, porque a galera eu acho que meio que cagou pro que tá acontecendo agora. Então ela tá simplesmente morrendo, aos pouquinhos, tá abandonando o posto. E o que a gente pode esperar é crossover, elétrico, e acabou. Nosso dever aqui é como veículo jornalístico cavar a história e trazer a parte boa, a parte ruim e deixar o público sabendo. Então é isso. Vamos torcer para que a gente consiga trazer a verdade sobre esses assuntos, pra galera não achar que... Não, mas como assim, meu? Eu tô falando que Eclipse não é carro japonês, mano. Não é. E é importante saber. Porque quanto mais você sabe, mais você aprende, mais você se interessa. E é em prol do seu interesse por automóveis que estamos aqui gravando neste sol, que putz grila, eu tô morrendo. Então, meu amigo Lasanho, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, por ter me rebocado para gravar este programa, porque eu literalmente estava muito desanimado, mas você vê que eu literalmente melhorei assim, em 30 segundos, porque eu amo fazer isso aqui. Então, o meu sincero obrigado. De nada, já é divertido fazer isso aqui. Tô há 3 semanas tentando. Meu fone quebrou semana passada. Eu fiquei doido, mas enfim, a gente já terminou o programa. Então é óbvio, tem que vir aqui falar. Segue o Pod Carro,
Segue minha página no Twitter que eu sei, tô parado, mas menino lasanho, começando a estudar agora, fazendo programação. Então, infelizmente tô tendo menos tempo pra fazer thread, apesar que tem ideia. De vez em quando eu posto conteúdo lá. Então, sigam lá, @página lasanha, P maiúsculo, o resto de minúsculo. Eu posto thread, eu posto vídeo, obviamente sobre cabo japonês, conto curiosidades, às vezes tem assédios quanto mais elaboradas sobre um assunto específico. Então, por exemplo, tem a thread de Mazda 7 do 7B, tem thread sobre, por exemplo, graças a Deus foi muito bem, a última que eu fiz, sobre como a McLaren usa motores Nissan, tá? Coisa boa. Então, sinta-se à vontade, vamos lá, segue minha página e, obviamente, segue o podcast. Mas siga feliz. Bom, galerinha, vocês basicamente sabem o que fazer. Sigam o menino, sigam o Podcarro nas redes sociais. É @podcarro em tudo que é lugar. Se você quiser trocar uma ideia diretamente com este que vos fala, o Rodrigo é no @THERTLima. E o meu muito obrigado pela sua audiência em quase 1 hora de programa. Esse retorno é basicamente tropeçando, catando cavaco, mas a gente tá aqui, a gente não tá morto e não pretende estar tão cedo. Um forte abraço e eu espero ver você na próxima edição do Podcarro. Fique atento às redes sociais, porque a gente vai avisar quando o próximo programa sair. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro Nippon. Nos vemos na semana que vem com um assunto completamente diferente. Ah, e não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais.